Olá, aqui Bento Silveira de Souza, compartilhando a palavra. E hoje eu quero estar falando sobre um assunto. O assunto é destruindo os fundamentos. E o texto que nós vamos usar como base está lá em Salmo 11:3, que diz assim: Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O texto do livro de Salmos, eu quero me prender aqui e trabalhar essa questão, está falando de sustentáculo. Fundamento quer dizer sustentáculo, quer dizer base, quer dizer alicerce. O salmista Davi aqui está trazendo a ideia de que se não houver leis espirituais, mandamentos, princípios, o homem não consegue se sustentar. E eu quero aqui aliar o texto de Mateus, capítulo 7, 24 e 25, quando diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O texto está falando de fundamento, onde Jesus é o principal e único fundamento. Paulo chega a dizer, lá em 1 Coríntios 3,13, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, dando a ideia de que Cristo é o principal e único fundamento. A palavra viva, a pedra de esquina, portanto, o sustentáculo, a base, o alicerce. Para falar mais a respeito, nós vamos compartilhar ainda, para dar um esclarecimento ainda maior e falar mais sobre isso, nós vamos compartilhar sobre o que diz no capítulo 3 de Gênesis 3:1, acerca da prática dessa palavra. Aplicar a palavra no dia a dia é um grande desafio. Na verdade, hoje estamos muito acostumados a ouvir a palavra e não praticá-la. Quando o Mateus 7, 24 e 25 fala em aquele que aplica e pratica a palavra, o texto está trazendo a ideia de que você tem que ouvir, mas que você tem que viver essa palavra. O que nós queremos compartilhar em Gênesis 3:1 traz exatamente essa ideia. Um texto que é narrado, mas que não é praticado na sua essência. Diz assim o texto: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? A queda do homem começou no erro da interpretação da palavra, onde a desobediência, sim, a desobediência é mera consequência de uma interpretação mal feita. Hoje, esse é um dos motivos mais terríveis de confusão e de muitas cosmovisões espalhadas pelo mundo e pela Terra. Vamos falar um pouco mais disso? Respondendo corretamente, se nós fôssemos olhar o texto, o que Deus disse de fato para Eva, nós entenderíamos e perceberíamos o seguinte: se fôssemos responder corretamente essa pergunta, a resposta estaria em Gênesis 2, 16 e 17, que diz: E o Senhor Deus deu-lhe essa ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. A resposta dada pela mulher em Gênesis 2, 3, 2 e 3, Gênesis 3, 2 e 3, repito, é uma resposta evasiva. Ao menos no verso 3, quando ela diz: Da árvore que está no meio do jardim, não identificando qual seria a árvore nem o seu nome. Além disso, acrescentou a expressão: nem tocareis, coisa que o próprio Senhor não falou. Seguindo aqui no raciocínio, qual o objetivo desta reflexão? Evidenciar e trazer aqui a importância
da interpretação dos textos bíblicos. Hoje, como eu já falei, existe uma confusão muito grande sobre esse texto ou sobre os textos em geral da Bíblia. Existe muita confusão de interpretação e cosmovisão. E eu quero aproveitar para trazer aqui, para complementar este compartilhar com você, algumas lições que eu aprendo nos textos que aqui foram já trazidos e narrados. Nos acompanhe. O autor da Bíblia, primeira lição aprendida, o autor da Bíblia é Deus. Muito embora 40 escritores que tenham escrito, e ele precisa ser respeitado, como todo autor é respeitado naquilo que escreve. Imagina um autor que escreve um livro e alguém, ou outras, e muitas outras pessoas entram com várias opiniões acerca daquilo que ele realmente quis dizer. Isso acaba destruindo a sua opinião pessoal e particular. Segunda lição, a nossa interpretação das Escrituras precisa ser monitorada não só pelas várias ferramentas da hermenêutica, mas também pelo temor daquele que é o seu autor e que nos acompanha nas nossas interpretações. Terceira lição que eu trago, uma das estratégias do nosso arqui-inimigo. Uma das estratégias do nosso arqui-inimigo pode não ser anular 100% da verdade escrita, mas no mínimo é gerar dúvida e confusão, distorcer e criar muitos obstáculos de entendimento, de forma que não podemos assim obedecer completamente. Quarta lição que eu trago e aprendo: quando o nosso inimigo não mentir sobre a palavra, vai omitir. Tem pessoas que confundem as coisas, que mentir e omitir é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas a semelhança é muito grande. Quando você omite, você anula alguma verdade. Quando você mente, você confunde e distorce. Um exemplo disso é que quando Satanás usa a Bíblia para se justificar a Jesus em Mateus 4, 5, 6, lhe sugerindo que se atire abaixo do penhasco, ele usa o Salmo 91, 11 e 12, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Mas ele não cita propositalmente o verso 13, que condena e o derrota severamente, quando diz assim: pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão e a serpente. Isso é omissão, completa omissão. E a lição 5, quinta lição, portanto, nessa neurose do relativismo, apregoado em todo canto, porque hoje aquilo que é absoluto se tornou relativo. É uma ideia de eliminar a completa verdade acerca daquilo que é verdade, especialmente se tratando das Escrituras. Nessa neurose aí nos chamam de radical, quando nós afirmamos e fincamos pé acerca de uma posição e de uma opinião. E aí, gente, se ser convicto e apaixonado pelo céu é ser radical, eu então estou declarando ao mundo que eu sou um radical. A palavra radical vem da palavra raiz, assim como a palavra fundamentalista, que muitas vezes nós mesmos confundimos, vem de fundamento. Raiz bíblica e fundamento bíblico tem tudo a ver. A Bíblia interpreta a Bíblia e afirma a história da ortodoxia bíblica. Assim afirma a história da ortodoxia bíblica. Jesus, quando foi questionado no deserto, não titubeou, como titubeou Eva no jardim, respondendo com a própria palavra e afirmando 3 vezes quando foi abordado por Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. Isso me traz a seguinte reflexão final: a palavra é a nossa ferramenta de ataque, de defesa. Paulo chama de espada do Espírito.
E a espada você ataca e você se defende. E a segunda reflexão que eu tiro daí é: nós precisamos urgentemente, como igreja, ler e entender melhor as Escrituras. Abraço. Deus abençoe a todos.